Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, povo de Deus, que está aqui conosco. Vida, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus nos abençoe como igreja, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, né? Nós estamos aí com alguns irmãos presentes. Eu voltei essa semana a fazer transmissão com o meu aparelho e eu não consigo fazer acompanhamento aqui de quem está enviando mensagens. Então, eu consigo ver aqui apenas alguns ícones, né, dos irmãos que estão conosco aí participando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe as nossas congregações, né? Hoje, terça-feira, é dia de nós estarmos reunidos em reunião de oração, momento de meditação, momento de grupos de crescimento. Como nós estamos ainda, né, reunindo durante a semana nas nossas atividades, continuamos transmitindo as nossas lives aqui via Facebook. Então, é o tempo de nós estarmos orando. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Hoje nós vamos falar sobre orações respondidas, né? Nós temos sempre falado dentro desse tema, né? Orações respondidas. E hoje nós vamos falar lá em 1 Samuel, capítulo 8. Lembrando aí que o Samuelzinho, né? Está sempre ligado conosco aí juntamente com o Ângelo, né? Deus abençoe a vida de vocês de forma muito especial, todos os irmãos aqui presentes. Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo que aqui estamos reunidos, ó Deus, para juntos como igreja estarmos participando desta programação, mesmo online, de forma virtual, mas é um tempo de oração, é um tempo de meditação. Quando estamos presentes nas atividades presenciais, é um tempo de grupos de crescimento, nos lares, na casa dos irmãos, os grupos que se reúnem nas congregações, os grupos da sede segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Enfim, os irmãos têm tido essa oportunidade, têm tido esse tempo de reflexão na e sempre voltado para a oração. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos abençoe, principalmente desde que nosso coração tem tido, ó Deus, de retornarmos às nossas atividades presenciais, para que a Tua igreja possa, Senhor, ter esta atividade, ó Deus, nos lares, nas casas, nas famílias. Mas nós sabemos, ó Deus, por questão de prudência, por questão, ó Deus, mesmo de estarmos, ó Deus, preventivamente não fazendo essas reuniões presenciais, devido ao momento que nós estamos vivendo. E nós oramos e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos livre dessa pandemia. Que venha, Senhor, livrar a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, aonde quer que eles estejam, que a mão do Senhor poderosa, em nome de Jesus, esteja estendida, curando aqueles que estão enfermos, restaurando, Senhor, a força e o vigor daqueles que estão se recuperando e dos familiares, porque todos nesse momento, todos, não existe um ser humano na face da terra, nesse momento, que está, ó Deus, imune ou que não venha se contaminar e que possa se considerar intocável por essa pandemia. Os que ainda não foram contaminados é pela Tua misericórdia e graça, assim como os que também foram contaminados. Muitos também já foram ceifados, muitas vidas, muitos partiram para a Tua presença devido à realidade dessa pandemia, desse vírus, mas também nesse momento há muitas famílias enlutadas, não apenas pelo vírus, mas também por pessoas que, devido à idade, devido a toda uma realidade, chegou o tempo do Senhor para a vida deles. Acidentes, tantas coisas acontecem, que vidas são ceifadas e o Senhor continua no controle. Tudo debaixo da Tua mão poderosa, tudo caminhando segundo aquilo que o Senhor tem como propósito, tudo de conformidade com aquilo que o Senhor predeterminou, para que as nossas vidas possam estar no centro da Tua vontade e que nós possamos entender os Teus propósitos nesse momento. Por isso nós pedimos a Deus mais uma vez, derrama sobre a vida da Tua igreja
porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter sabedoria, conhecimento, entendimento daquilo que é o Teu querer, que é a Tua vontade, principalmente entendermos a revelação da Tua Palavra. Fala, Senhor, nos nossos corações nessa noite, é o que nós Te pedimos nesse momento de oração, orando por cada irmão aqui presente, cada pessoa da nossa igreja, pessoas que entram aqui no nosso canal, nos visitando, acompanhando essa transmissão. A bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, aonde quer que eles estejam. Assim oramos e assim agradecidos o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o cântico do hino de número 9 do nosso Inário Novo Cântico, né? Inário Novo Cântico, que tem como título Aleluia, hino, né? Hino de número 9 do nosso Inário Novo Cântico. Vamos louvar a Deus com este hino, com o hino de número 9. Alguma coisa aqui que eu preciso acabar de acertar. Isso, vamos lá. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua graça, misericórdia, amor e perdão. Ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus que ouve as nossas orações e Deus que responde às nossas orações. O mais interessante é isso, né? Sendo Ele Deus, Ele não apenas ouve as nossas orações, mas Ele responde. Mesmo que as nossas orações vão
diante do trono de graça, pedir coisas, pedir respostas, pedir, quem sabe, o que achamos ser soluções, ou pedir, quem sabe, uma direção ou algo que vai acontecer, que aos nossos olhos parece muito bom. E Deus olha e diz assim: isso não vai ser bom, mas vocês querem, então experimentem para ver se realmente isso é o que vocês esperavam. Já parou para pensar nisso? É o que aconteceu no que nos narra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, capítulo 8, do verso 1 ao 22. Os israelitas pediram um rei e Deus deu o rei. Só que em meio ao pedido que o povo fez a Deus, né? Veio a palavra de Deus já falando o que ia acontecer, mas o povo insistiu e disse: não, nós queremos esse rei. Então Deus disse assim: beleza, então eu vou dar o rei para vocês. Mas quando vocês chorarem, quando vocês derramarem lágrimas amargas por causa desse rei que vocês mesmos estão pedindo ou exigindo, eu, o Senhor Deus, não vou ajudar vocês, não vou ouvir a oração de vocês. Olha que interessante, né? Vamos parar para pensar sobre isso hoje. Orações respondidas. Deus responde às orações, mas nem sempre as nossas orações pedem o que deveria ser pedido. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos nem orar como convém, por causa das nossas fraquezas. 1 Samuel capítulo 8, verso de 1 ao 22, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito de Samuel chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Olha que interessante. Havia um problema, havia uma circunstância e Samuel orou ao Senhor. E o Senhor respondeu. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns para capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, a ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros de guerra. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais
e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Irmãos, olha que interessante. Nós estamos diante de uma passagem muito interessante. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz na região, como diz o texto, de Berseba. Samuel ficou velho, como todos nós ficamos, e aí os seus filhos, que tem aqui o nome, Joel e Abias, eles foram constituídos juízes no lugar de Samuel. E eles estavam lá então em Berseba. Só que os filhos de Samuel, assim como uma geração conhece Deus, uma segunda geração ouve falar sobre Deus, uma terceira geração não tem nenhuma intimidade com Deus. Se a primeira geração não ensinar, não mostrar, não tiver o esmero de ficar todos os dias ensinando, mostrando a glória do Senhor, o ensino e viver vida prática, para que as próximas gerações andem no caminho do Senhor. Samuel foi um homem temente a Deus. Samuel foi criado no templo. Samuel foi consagrado ao Senhor. Samuel se tornou juiz. Samuel também era profeta e ele também ministrava como sacerdote. E ainda assim, os filhos de Samuel, quando começaram a julgar em Israel, especificamente em Berseba, eles começaram a cometer avareza. O coração deles se inclinou para a avareza, se tornaram avarentos, aceitaram subornos e estavam pervertendo o direito. Nada novo debaixo do sol, queridos? Nada novo debaixo do sol. É como você olhar a situação hoje, da área jurídica do nosso país e até do mundo, e você perceber que gerações vão passando e, como eu disse, uma geração conhece Deus, uma segunda geração ouve falar de Deus e uma terceira geração não tem nenhuma intimidade com Deus. A geração de Samuel foi uma geração que, como nós sabemos, Samuel ouviu Deus falar com ele. Nós falamos disso na semana passada, Deus precisou de chamar Samuel 4 vezes. O próprio sacerdote Eli demorou 3 vezes Samuel sendo chamado por Deus para entender que ele estava sendo chamado por Deus, para falar com ele: quando Deus te chamar novamente, fala para ele, fala que o teu servo ouve. O texto de Samuel nos diz no capítulo 1, no capítulo 3, que nos dias de Samuel eram muito raras as visões que Deus dava. Era muito raro também Deus falar as revelações de Deus. E era uma geração que estava vivendo debaixo da mão poderosa de Deus, assim como nós, que às vezes temos muita dificuldade de ouvir Deus falar conosco. Mas enfim, Samuel já velho, os seus filhos, inclinaram para a avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito, ou seja, estavam julgando segundo aquilo que se paga melhor, sem olhar a questão do que realmente é o
direito, o que é realmente a lei, principalmente porque o papel do juiz era julgar segundo a lei do Senhor, a lei de Moisés. Não era para julgar segundo aquilo que uma lei que ele estabelecia, não, era para julgar segundo a lei de Deus. O que a lei de Deus manda fazer? Assim. O que a lei de Deus manda executar? Desse jeito. Beleza, está sendo executado? Não, então está errado. Está sendo executado? Quem está executando a lei está certo. Era simples assim. E o papel do juiz era não apenas julgar segundo a lei de Deus, a lei de Moisés, mas também direcionar o povo, mostrar o caminho certo, falar sobre a lei, ensinar para o povo as leis certas. E aí o que acontece? Os anciãos, todos de Israel, se ajuntaram e foram até Samuel. E chegando até Samuel, disseram: olha, Samuel, os seus filhos estão fazendo coisas erradas. Eles não são como você. Você já está velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Nós queremos agora um rei que esteja sobre nós, que governe sobre nós. Todas as nações têm um rei, nós também queremos ser igual às outras nações, ter um rei. E aí o que acontece? Samuel colocou-se diante do Senhor e orou. Samuel orou ao Senhor e colocou tudo isso diante de Deus. Senhor, o povo veio aqui, está reclamando, através dos seus líderes, os anciãos, falando isso, aquilo outro, explicou tudo diante de Deus. E Samuel estava muito entristecido com isso. O seu coração se entristeceu muito, porque houve uma rejeição de Samuel como líder e dos seus descendentes, ainda que os seus descendentes estivessem fazendo coisas erradas. E aí o Senhor ouviu a oração de Samuel e respondeu a oração de Samuel que ele fez para mediar o povo, ou seja, ele também era sacerdote. E aí a resposta do Senhor disse a Samuel: atende à voz do povo. Só que mostra para o povo o seguinte: eles vão pagar um preço. Eles querem um rei, eles querem um líder segundo aquilo que eles acham ser o certo, ser o melhor, beleza, eles vão ter. Só que eles precisam saber quanto que vai custar esse rei. E quais vão ser os direitos desse rei. O que esse rei vai poder fazer. E aí ele vai dando uma lista, né? Olha, o direito do rei é o seguinte: ele vai tomar os seus filhos, as suas filhas, vai colocar os seus filhos para comandante de exército, fabricar as armas, aparelhar e fabricar os carros de guerra, preparar os cavalos de guerra, se prepararem como guerreiros que poderão morrer na guerra. Ele vai chamar, né, os seus correligionários, ou seja, o rei vai escolher, ele vai ver quais são os melhores jovens, os melhores homens, os melhores guerreiros, e esses serão serviçais do rei. Serão seus filhos, suas filhas vão ser levadas para o palácio para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, né? Fazer o serviço do palácio. Vocês vão ter que doar parte das suas lavouras, das suas vinhas. Vocês vão ter que pagar imposto. O rei vai tomar, até mesmo se quiser, das suas vinhas, das suas sementeiras, né, do que vocês escolherem, para poder sustentar os seus oficiais. Nada novo debaixo do sol. É como a gente hoje tem. Você paga o imposto, né, que não é como naquele tempo, e aí o governo ele faz licitações e aí ele contrata médicos, professores, ele contrata policiais, ele contrata pessoas para fazer tudo que o Estado precisa fazer num país como o nosso, principalmente um país como o nosso, que a máquina estatal é muito grande, né? Tem muita coisa que o Estado faz que não é papel do Estado, é papel do cidadão comum, das empresas, né? E isso custa caro, mas muito caro. E Deus falou isso lá para o povo de Israel: olha, isso vai custar caro, mas é muito caro. Ainda tem um detalhe: quando vocês tiverem esse rei e vocês acharem tudo isso muito pesado, eu vou dizer uma outra coisa para vocês: vocês vão me clamar, vocês vão me buscar, vocês vão orar, vocês vão pedir para que eu possa aliviar isso de vocês, e eu não vou nem ouvir a oração de vocês. Não vou ouvir a oração de vocês. E aí é interessante, amados, que Samuel então chama o povo, fala tudo isso. Eu orei diante do Senhor, coloquei o que vocês pediram aqui diante do Senhor.
O Senhor respondeu, e a resposta do Senhor foi assim, ó, deu todo o detalhe de tudo isso que eu falei, e ainda assim o povo falou, não, nós queremos um rei sobre nós. Não importa o preço que isso vai custar, não importa quanto isso vai custar para nós, o que nós queremos é um rei. E aí o que Deus diz? Então dá para o povo um rei. Né? Samuel orou ao Senhor novamente. Né? Falou, Senhor, o Senhor está vendo aí, ó, o povo quer um rei de qualquer meio, de qualquer custo. Não importa o quanto que eles vão pagar e que haverá um momento em que eles vão chorar amargamente por ter esse rei. Mas eles querem. Então Deus falou assim, beleza, atende a voz do povo, estabelece para eles um rei. E aí nós temos o primeiro rei, que é Saul. Depois nós temos Davi, depois nós temos Salomão, depois vem os reis de Israel, os reis de Judá, enfim, é uma história longa. Mas eu quero aqui fazer você pensar o seguinte, quantas vezes você tem pedido algo ao Senhor que depois você chora amargamente por aquilo que você pediu? Por causa do que você pediu a Deus. Porque naquele momento você achava que aquilo que você pediu era o melhor. Aquilo que você pediu, você achava que era a solução do seu problema. Como você insistiu, quando você colocou diante de Deus e achava que não tinha outra solução, era só aquilo que resolvia o seu problema, Deus te deu, então, beleza. Você acha que isso resolve o seu problema? Eu vou te dar. Quer ver um exemplo disso que pode ser desastroso? Às vezes a pessoa não tem dinheiro. Ou às vezes ele acha que não tem dinheiro. Ele às vezes acha que o dinheiro dele não dá para fazer o que ele tinha vontade. Mas ele mora, ele come, ele veste, ele educa os filhos, ele paga as contas dele, ele leva uma vida honesta, mas ele acha que isso não está bom. Ele acha que para ele ser feliz, para ele poder, sabe, ter uma vida legal, para as coisas acontecerem melhor, ele precisa ter muito dinheiro. Para não precisar de ficar lá contando mês a mês. Entrou o salário do mês, ele vai lá, paga as contas, compra o que comer, faz aquilo que é as primeiras necessidades, não sobrou nada, não dá para fazer nada de melhoria. Um tempo ou outro entra um dinheirinho, né, as coisas às vezes dão uma melhoradinha, mas nunca sai daquela realidade que, segundo o que a pessoa acha, aquilo não está bom. Ele acha que ele tem que ter muito dinheiro. E aí Deus dá. Você acha que então, e ele chora, ele clama, ele pede, aí Deus dá para ele muito dinheiro, mas dá muito dinheiro. E ele não sabe lidar com aquele dinheiro todo. E aquele dinheiro, ao invés de trazer alegria, satisfação, resolver os problemas daquele cidadão, só lhe traz dor de cabeça, preocupação. E aí o cara começa a ter muito dinheiro, ele começa a ficar com medo do que as pessoas podem fazer com ele. Quantas pessoas que têm dinheiro e têm medo dos filhos, né? Fazer alguma coisa com ele, tirar o que é dele. Os próprios filhos, a mulher, porque antes ele não tinha, agora ele tem. E o pior, às vezes ele tem, mas que é só para ele. Ele acha que só ele que pode usufruir daquele dinheiro. Aí ele passa a ser escravo do dinheiro. Entendeu? Ele não pode fazer certas coisas porque o dinheiro impede. Então, o dinheiro não foi a solução. O dinheiro foi uma maldição. Não foi a solução, foi um problema. Se ele achava que ele tinha um problema quando não tinha dinheiro, agora tendo dinheiro, ele não sabe lidar com o dinheiro, e ele passa então a ter grandes problemas. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa queria ter um carro, é aquele carro que só serve aquele, ele queria aquele carro a qualquer custo, aí ele compra aquele carro. E aí o carro só dá problema. O carro, exteriormente, ele achava que aquele carro era o suprassumo dos carros. Bonito, imponente. Aí quando ele descobre que o carro não era aquilo que ele queria, que não era aquilo que ele tão sonhava. É igual você ter uma casa, por exemplo. Quantas pessoas tinham vontade, se eu tivesse condições de ter uma casa na praia, né? Aí pede, Deus fala, então tá bom, eu te dou. Só que é o seguinte, você vai chegar no final de semana, você vai para a praia e vai deixar de ir para a igreja, participar das coisas de Deus. Sua comunhão com Deus vai acabar. E isso acontece com muitas pessoas. Né? Sem contar que muitas dessas respostas de oração podem trazer tragédias. O dinheiro pode levar a um divórcio, pode levar a uma separação entre pai e filho, pode levar a uma morte, porque a pessoa pode, né, ser assaltada, porque os bandidos descobrem que ele tem dinheiro, vão tentar roubar, ele vai querer, né, reagir, pode morrer por causa do dinheiro. O carro pode te causar um acidente, que você tanto queria aquele carro, ele te causa um acidente, você vai embora desse mundo, acabou você, sua vida e o carro.
A casa que você tanto queria, tanto achava que ia ser a sua fonte de alegria, né, de satisfação, aquela casa depois você descobre que ela não te dá nenhuma alegria. Sabe por quê, queridos? É porque nós não oramos conforme convém. O povo de Israel pagou um preço muito caro. Toda a população paga um preço caro por ter um rei, principalmente quando não escolhem bem o seu rei. Principalmente quando acham que um rei deve ser escolhido segundo critérios do homem, não os critérios de Deus, né? Saul, por exemplo, foi aclamado rei segundo a visão dos homens. Davi já não foi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Saul não, ele foi reprovado. No entanto, a linhagem real de Saul nem segue. Deus começa uma outra linhagem real, né, em Davi. Ou seja, de Saul não sobrou nada para o futuro. Então, nós precisamos entender o seguinte: nem tudo que nós pedimos vai realmente resolver os nossos problemas. Nem tudo que a gente pede a Deus em oração vai trazer a solução que a gente tanto esperava. Talvez vá trazer grandes tristezas. O pior é que quando a gente pede e Deus responde, porque, como eu falei, Deus responde às nossas orações. E você pede, Deus está dizendo assim: olha, isso não vai resolver o seu problema. Isso não vai te trazer alegria. Isso não vai fazer o que você está achando que faz. Mas beleza, é isso que você quer? Eu vou te dar. Depois lá na frente você vai entender que não é isso. Mas só que tem uma coisa: não chora lá na frente, não. Não chora, não derrama lágrimas amargas pelo que eu te dei que você pediu, não. Agora aguenta. Você quer? Eu vou te dar. Você quer ser? Eu vou te deixar ser. Você quer possuir? Eu vou te dar a posse do que você quer. Você quer conquistar? Eu vou te dar essa conquista. Só que é o seguinte: quando o preço disso tudo vier sobre os seus ombros, não adianta chorar não, que eu não vou ouvir a sua oração e nem vou te ajudar. Você vai ter que aguentar as consequências. É literalmente assim. Deus é muito prático. Deus não tem meio termo. Deus é sim, sim, não, não. Como eu sempre digo, Deus responde às orações. É sim ou é não. Ou é talvez espere. Né? Espere. E aí no final da espera, Deus vai te responder sim ou não. Ele não te fez esperar um tempo, não porque ele não pudesse responder naquela hora, é porque você não está preparado para receber a resposta. Porque Deus responde. E eu sempre digo, o não de Deus é melhor do que o sim do homem. Que Deus te abençoe e que você possa compreender tudo isso. E às vezes, quando a sua oração não está sendo respondida, avalie, peça discernimento do Espírito, realmente o que eu estou pedindo. Primeiro, glorifica a Deus. Essa é uma ideia interessante para você pensar. Segundo, vai me aproximar de Deus? Vai me aproximar da comunhão com Deus, eu e a minha casa, a minha família, a minha igreja? E terceiro, isso que eu estou pedindo vai beneficiar a igreja do Senhor Jesus? Se o que você está pedindo, primeiro, não glorifica a Deus. Segundo, não te leva para mais perto de Deus, com mais intimidade com Deus, e não beneficia a igreja do Senhor Jesus, pense bem no que você está pedindo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo que aqui estamos reunidos, pelos irmãos que aqui estão conosco, outros que vierem a ouvir e acompanhar essa transmissão, porque ela fica aqui gravada, para a glória, louvor e adoração do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletir sobre orações respondidas. O Senhor responde a nossa oração. Mas precisamos entender todos os dias se as nossas orações, primeiro, buscam glorificar o teu santo nome, ó Deus, em Cristo Jesus. Se as nossas orações, o que nós temos pedido, realmente fazem uma intimidade maior com o Senhor, uma comunhão maior com o Senhor. E como resposta disso, se o que nós estamos pedindo realmente edifica a tua igreja, o corpo de Cristo. Porque se o que estamos pedindo, buscando, clamando, suplicando ao Senhor, não traz essas três realidades, essas três verdades, esses três pontos básicos, ensina-nos a orar, ó Deus, conforme convém, porque não estamos orando conforme convém. Pai, nós queremos te agradecer pela Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, de forma especial pela segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, dessa igreja, não só da sede, mas das congregações.
congregação de Betânia, ali em Santa Isabel, congregação Alfa e Ômega, em Santa Cruz, congregação Betânia, no Belo Horizonte, lá em Santa Isabel, congregação Ágape, e a congregação de Coqueiros. E toda a igreja do Senhor Jesus, Igreja Presbiteriana do Brasil, e as igrejas que têm tido um compromisso com a tua palavra, com o teu ensino, que a mão do Senhor, santa e poderosa, teu Espírito Santo esteja sobre a vida dessas igrejas e que nós possamos estar refletindo todos os dias na tua palavra. Se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos novamente aqui refletindo com os irmãos na palavra, no ensino, no teu querer, na tua vontade. Glorifica a tua igreja, santifica a tua igreja, vivifica a tua igreja, capacita a tua igreja a entender a tua palavra e andar segundo os ensinos dessa palavra. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Eu hoje não consegui ler aqui o seu recadinho, né? Você que deixou aí o seu alô, você que está participando, eu não consegui fazer a leitura. Eu estou voltando aí com o meu telefone que deu um probleminha. Vou ter que mexer em algumas coisas na configuração para poder dar aí um alô para os irmãos que têm mandado aí o seu nome, boa noite, né? Mas para você que está participando conosco, Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, se Deus assim permitir, estaremos aqui transmitindo o nosso estudo bíblico na Palavra de Deus. Amém? Até lá, Deus abençoe.